Escoamento é o movimento dos fluidos, substâncias sem forma física definida. Eles escoam de forma laminar ou turbulenta, também dito turbilhonada. Existem dois tipos de fluidos, os líquidos, como água, gasolina, etc., e os gasosos, como oxigênio, vapor d'água, ar e outros gases. Exemplo: as águas de um rio escoam calmamente, de forma laminar, até que ele estreite, aonde aumentará a velocidade de escoamento, tornando suas águas turbulentas. O físico francês Daniel Bernoulli observou que num cano de grande diâmetro, a água em repouso no seu interior tinha uma elevada pressão estática, máxima. Mas à medida que escoava, esta pressão diminuía. Ao reduzir o diâmetro do cano pela metade, as moléculas do fluido aumentaram a sua velocidade, fazendo a pressão estática cair e a dinâmica aumentar. Concluiu então que, se mais estreitasse o tubo, maior seria a velocidade de escoamento e pressão dinâmica do fluido, fosse líquido ou gasoso, e menor seria a pressão estática. Bernoulli provou a sua teoria através do tubo de Venturi, um tubo com manômetros que indicam as pressões estática e dinâmica do fluido. Observe que antes do estreitamento, a indicação de pressão dinâmica e estática estão iguais, mas no estreitamento ocorreu o aumento da pressão dinâmica e a diminuição da pressão estática. Em seguida, no alargamento, elas voltam a se igualar. Formulou então a equação da continuidade que determina o escoamento dos fluidos, tanto confinados em encanamentos quanto livres na atmosfera, com o ar. Baseado no princípio de Bernoulli, idealizou-se uma superfície denominada aerofólio. É definida como a superfície que, quando imersa em um fluido em escoamento, seja capaz de fornecer sustentação ou proporcionar pequena resistência ao avanço e ainda reações úteis. Aqui você pode observar a nomenclatura de cada uma das áreas de um aerofólio. Basta acionar os botões e ver as indicações na tela. Extradorso ou câmara superior dorsal é a parte superior do perfil. Intradorso ou câmara inferior ventral é a superfície inferior do perfil. Corda é a linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. É a partir dela que um aerofólio é definido como simétrico ou assimétrico. Bordo de ataque é a parte frontal do aerofólio, a qual recebe o impacto do fluido ou do ar em escoamento. Bordo de fuga é a parte traseira do aerofólio, pela qual escapa o fluido em escoamento. Agora que já sabemos o que é um aerofólio e conhecemos o comportamento de um fluido através do princípio de Bernoulli, vamos saber como se dá a sustentação nos aerofólios. Clique nos botões para conhecer cada caso. Na parte de cima do aerofólio, pá ou asa, a velocidade do fluido é maior e, por isso, a pressão estática é menor, fazendo surgir uma pressão diferencial, ou seja, ela é maior na parte de baixo e menor em cima, resultando numa pressão para cima, criando assim a nossa tão ilustre sustentação. Assim sendo, a pressão diferencial, função da pressão estática e escoamento do fluido, é responsável por 75% da sustentação em um aerofólio. A pressão dinâmica do intradorso do aerofólio incidindo com o vento relativo provoca uma reação à ação da mesma, terceira lei de Newton, fazendo surgir sustentação no aerofólio. Assim sendo, o princípio de ação e reação, função da pressão dinâmica, é responsável por 25% da sustentação em um aerofólio. Você pode, assim, imaginar que esta sustentação será tanto menor quanto for o ângulo formado com o vento relativo, podendo até tornar-se nula ou negativa. Sem um diferencial de pressão, como no caso de um aerofólio simétrico com vento relativo paralelo à corda, o intradorso e o extradorso têm as mesmas pressões e, portanto, não há sustentação. Esta é a situação que ocorre quando o helicóptero está no solo com o rotor girando, bastando, pois, mudar o ângulo de ataque das pás para que seja criada a pressão diferencial e, consequentemente, a sustentação necessária para alçar voo.
Um aerofólio assimétrico que esteja paralelo ao vento relativo conseguirá 100% de sustentação por pressão diferencial. Um exemplo disto é o avião na corrida para a decolagem, ou em voo nivelado. Para obter sustentação nula, o aerofólio assimétrico deverá estar com aproximadamente 5 graus negativos em relação ao vento relativo, ou seja, ligeiramente negativo em relação à corda. Você já sabe que aerofólio é toda superfície capaz de fornecer sustentação. O perfil de um aerofólio determina sua qualidade aerodinâmica, podendo ser classificados em simétricos e assimétricos. Agora você vai conhecer dois conceitos importantes em relação às pás de um helicóptero. Basta pressionar os botões que estão na tela. Ângulo de incidência é o ângulo que a corda do perfil forma com o eixo longitudinal da aeronave. Nos helicópteros, o ângulo de incidência é medido em relação a um ponto situado no mastro. Ângulo de ataque é o ângulo formado entre a corda da pá de um helicóptero e o vento relativo. Aqui você vai conhecer algumas particularidades sobre as pás do helicóptero. Basta clicar sobre cada um dos botões para ver esses detalhes. Envergadura da pá é a distância entre a raiz e a ponta da pá. A espessura do perfil é a distância máxima entre o intradorso e o extradorso, e a linha de curvatura média ou linha média é a linha equidistante do extradorso e do intradorso. Divisão linear das pás é o nome dado à divisão das pás em estações, tendo como referência a raiz da pá. A medida utilizada é a polegada. Mova o mouse sobre a pá para ver as estações em que ela está dividida. A velocidade aerodinâmica é diferente para cada ponto ao longo da pá, desde a raiz, onde a velocidade é quase zero, até a ponta, onde a mesma pode ser superior a 500 milhas por hora. Como a sustentação varia com o quadrado da velocidade, como veremos adiante, ela é diferente em cada estação da pá. Para atenuar isto e obter uma sustentação uniforme e bem distribuída em toda a sua envergadura, elas apresentam uma torção cujo ângulo aumenta à medida que se aproxima da raiz. Passe o mouse sobre os perfis em destaque e observe esta diferença. A linha da corda está amarela e o vento relativo branco. Coeficiente de alongamento é a relação entre a envergadura e a corda da pá. Exemplo, a pá de um helicóptero tem a envergadura de 8 metros e uma corda de 50 centímetros. Seu alongamento será a divisão da envergadura, 8 metros, pela corda, 0,5 metros, cujo resultado é um alongamento igual a 16. A importância do alongamento pode ser constatada nos planadores, cujos coeficientes são da ordem de 30 a 35, ao passo que o Boeing 737 tem apenas 8. Logo, quanto maior for o alongamento, maior será a sustentação e menor o arrasto. A área da pá é igual ao produto da envergadura pela corda. A letra S, do inglês square, é utilizada para designar a superfície ou área da pá. Razão do aspecto, do inglês aspect ratio, é uma grandeza similar ao alongamento, só que refere-se a pás do tipo trapezoidal, cujas cordas têm tamanhos diferentes. Pela fórmula do alongamento, é preciso determinar antes a corda média, mas podemos calculá-lo também dividindo o quadrado da envergadura pela área da pá. Vamos ver agora as forças básicas que atuam sobre o helicóptero. Clique nos fantasmas que as representam para saber mais sobre elas. Tração, denominado pela letra T do inglês thrust, é a resultante de todas as componentes paralelas ao deslocamento. Peso, assinalado pela letra W do inglês weight, é a ação da gravidade sobre a aeronave e o que ela transporta. Arrasto, designado pela letra D do inglês drag, é a resultante de todas as componentes de movimento que se opõem ao deslocamento, ou o atrito. Sustentação, designada pela letra L do inglês lift, é a resultante de todas as forças aerodinâmicas. No helicóptero, toda a sustentação é fornecida pelas suas pás,
sendo 75% fornecida pela pressão diferencial, princípio de Bernoulli, e os restantes 25% pela pressão dinâmica, ação e reação, da terceira lei de Newton. Para quantificar a sustentação que o aerofólio é capaz de fornecer à aeronave, estabeleceu-se a fórmula da sustentação, que nos apresenta o resultado decorrente desses fenômenos de maneira simples e prática. A fórmula da sustentação é o resumo da aerodinâmica de voo. Todo aviador que conhecer bem esta fórmula saberá conduzir com segurança sua aeronave, qualquer que seja o seu tipo, porte ou velocidade. Clique sobre cada elemento que a constitui para que possamos conhecê-la melhor. Coeficiente de sustentação, designado pelas letras CL, que é subdividido em 3 fatores: curvatura do perfil, espessura do perfil e ângulo de ataque, sobre o qual centramos esse estudo, pois os demais fatores não poderão sofrer alterações em voo. Pressione o mouse no ponto indicado sobre a mão do piloto, movendo o coletivo para cima e para baixo. Veja como o ângulo de ataque da pá aumenta e diminui. Isso se reflete no coeficiente de sustentação e, por conseguinte, também na sustentação. Densidade do ar, assinalada pela letra grega ρ. Quanto maior ou menor a densidade, maior ou menor será a sustentação e o arrasto. As mudanças atmosféricas e de altitude alteram a densidade do ar, primariamente pela pressão e secundariamente pela temperatura e umidade. Quanto maior a altitude, menor será a pressão e a densidade. A velocidade, denominada pela letra V do inglês velocity, refere-se à velocidade de escoamento do fluido em relação ao aerofólio. Na fórmula, ela está elevada ao quadrado, logo, sua influência na sustentação é exponencial. Coeficiente de sustentação. Coeficiente de sustentação, designado. Densidade do ar, assinalada pela letra grega. O manômetro de pressão de admissão, ou manifold, é um instrumento que indica a pressão dos gases de admissão do motor. Em última análise, indica a potência que está sendo exigida do mesmo. Movendo o mouse para cima e para baixo, você pode observar a variação de potência do motor. O manifold é um manômetro de pressão absoluta que mede a pressão dos gases de admissão tomada no coletor de admissão do motor. Quando o motor está parado, como não há fluxo de gases no interior do coletor, ele indica a pressão atmosférica local ou ambiente. Clique sobre o botão para ver como funciona a cápsula aneroide. A cápsula aneroide é um recipiente que contém vácuo em seu interior. Tem a forma de uma pequena sanfona feita de um laminado muito fino. A cápsula se expande ou contrai conforme a pressão sobre ela diminui ou aumenta, transmitindo essa variação a um instrumento cujo ponteiro se move sobre uma escala convenientemente graduada, representando a pressão dos gases de admissão no coletor. Você pode ver agora como varia a performance do nosso helicóptero com relação ao peso, vento, altitude, temperatura e umidade. A expressão alegre ou aborrecida mostra como ele se sente em cada situação. A condição mais adversa para o voo ocorre quando se combinam grande altitude, baixa densidade, vento calmo e aeronave pesada. Selecione a opção desejada clicando sobre os botões. O peso exerce grande influência na performance do helicóptero. Mesmo que o helicóptero esteja leve ou pesado, a RPM do rotor deve ser mantida, qualquer que seja a situação, o que só é possível exigindo-se mais ou menos do motor, conforme se pode ver através do manifold.
Desta forma, varia a performance do helicóptero quando o dia está frio ou quente. A RPM do rotor deve ser constante, assim é necessário exigir mais ou menos do motor, conforme pode ser observado através do manifold. Aqui podemos comparar a variação da performance do helicóptero num dia seco e num dia úmido. A RPM do rotor deve ser mantida constante. Assim, é necessário exigir mais do motor quando aumenta a umidade do ar, conforme assinala o manifold. Assim varia a performance do helicóptero com relação ao vento. À esquerda, vento de moderado a forte. À direita, vento calmo. A RPM do rotor deve ser mantida constante. Para tal, devemos exigir mais ou menos do motor, conforme pode ser constatado através do manifold. Esta é a variação da performance com relação à altitude. Numa situação ao nível do mar, na outra a 5.000 pés. Para se manter constante a RPM do rotor, devemos exigir mais ou menos do motor conforme mostra o manifold. Este gráfico, que chamamos de envelope da aeronave, apresenta no eixo horizontal a temperatura, no eixo vertical à esquerda a altitude e densidade e no eixo transversal a altitude e pressão. O exemplo nele assinalado mostra que a uma altitude e pressão de 6.000 pés com temperatura de 15 graus centígrados, a aeronave se comporta como se estivesse a 7.200 pés. Clicando com o mouse sobre o gráfico, nos pontos de cruzamento correspondente a outras condições de temperatura e altitude e pressão, você poderá ver no eixo vertical a altitude e densidade, que reflete a performance do helicóptero. Isso denota que as aeronaves se comportam de acordo com a altitude e densidade, e não com a altitude e pressão, inserida no altímetro. Por exemplo, a uma altitude e pressão de 6.000 pés, com temperatura de 15 graus centígrados, ele se comportará como se estivesse a 7.200 pés.